Estamos de volta e vamos dar continuidade à rodada de entrevistas aos candidatos à Prefeitura do Natal. É a Sim TV nas eleições 2012. E para o segundo dia de entrevistas aos candidatos às eleições 2012, vamos entrevistar o deputado estadual Fernando Mineiro. Mais uma vez, temos aqui também no estúdio a jornalista e colunista do Jornal de Hoje e diretora de jornalismo da Sim TV, Daniela Freire. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Débora. Boa tarde, candidato. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo à Sim TV nas eleições 2012. Boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde a você, Débora, a você, Daniela. Estou à sua disposição. Vamos lá, então. Então, só lembrando aos nossos telespectadores, serão feitas as 4 perguntas para o candidato. As perguntas foram elaboradas pela nossa produção com base em diversos temas e serão sorteadas aqui ao vivo. O candidato terá o tempo de 2 minutos para cada resposta e 1 minuto para as considerações finais. Vamos então à primeira pergunta. Candidato, por favor. Obrigada. Tchan, 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 tchan. Bom, e o primeiro tema, né, que o nosso candidato deputado Fernando Mineiro irá responder sobre transporte público, tema muito importante, não é, candidato? Já que nas últimas semanas a população da capital protagonizou vários protestos em torno da situação do transporte público aqui em Natal. Os usuários reclamam, né, das situações precárias dos veículos, da falta de mais ônibus em algumas linhas aqui da capital e também da falta de segurança nas viagens, além, é claro, do valor pago por cada embarque. Se eleito, Fernando Mineiro, de que maneira o senhor candidato pretende melhorar o transporte público da nossa capital? Olha, Daniela, nós vamos tomar uma série de medidas relacionadas a transporte, a trânsito, desde a questão da licitação, é fundamental que seja feita. Há 20 anos eu tenho lutado pela licitação em Natal. Quando eu fui vereador, eu acionei o Ministério Público para ter licitação, e não se teve licitação, passaram-se vários governos municipais e não aconteceu a licitação. E a licitação é fundamental para pactuar as relações, não é? O que você está se comprando, qual o serviço que está contratualizado e qual a forma de pagamento. Mas vamos também tomar uma série de medidas estruturantes. Vamos fazer os corredores exclusivos dos ônibus, vamos trabalhar com o VLT articulado na região metropolitana, com o governo federal, com o governo do estado, com o CBTU. Vamos trabalhar a questão das ciclovias e das calçadas, ou seja, um conjunto de ações que já tem, inclusive, muitas delas recursos disponibilizados. Por exemplo, chamados recursos de mobilidade da Copa. Mas vamos mudar a relação, né, com o setor privado, o setor que trata do transporte. Vamos ter, evidentemente, uma postura de respeito, mas quem vai dirigir, quem vai dar as regras, quem vai organizar e vai governar essa questão é a prefeitura, né, não será o empresariado, como aconteceu em 2 momentos, que é a questão do aumento da passagem e da suspensão da integração, que, aliás, na suspensão da integração, eu acionei, inclusive, o Ministério Público também em relação a isso. Nós temos um caos estabelecido na questão da mobilidade de Natal, atingindo várias pessoas, por exemplo, lá na comunidade da Zona Norte, com a retirada, com a falência de uma das empresas, estamos prejudicados. Então, toda a cidade precisa. Transporte público interessa a quem anda de ônibus e a quem não anda de ônibus, porque impacta na qualidade de vida, impacta no nível de estresse das pessoas. Então, vamos cuidar com planejamento, né, com passo a passo, pensando, solucionar as questões de agora, mas também pensando, né, no futuro, médio e longo prazo. Ótimo, candidato. Okay. Vamos então à próxima pergunta, por favor. Bom, e o próximo tema, né, que o deputado Fernando Mineiro responderá sobre orçamento. Como se sabe, há relatos de que o inchaço da máquina pública municipal se deve principalmente à contratação de muitos cargos comissionados. E como prefeito, como é que o senhor pensa em agir em relação a isso? Diminuir, manter ou aumentar os cargos comissionados? Olha, nós vamos revisar essa questão dos cargos comissionados. Natal tem, Daniela, cerca de 17 mil funcionários, tem 1.500 cargos comissionados. Nós vamos analisar a necessidade de cada órgão fazer. O que nós temos certo é que vamos fazer a profissionalização do serviço público. Ou seja, o critério para se nomear cargos comissionados será um critério de competência, né, de ter afinidade com o tema, e não um critério politiqueiro como se faz constantemente. E vamos priorizar a nomeação dos servidores de carreira. Nós temos vários servidores, servidoras do quadro
o que conhece a máquina, que sabe, digamos assim, dos assuntos, que sabe dos temas e são secundarizados nas gestões. Então, nós vamos profissionalizar. A questão da quantidade nós vamos analisar caso a caso, né? Porque você tem aí os diretores de escola que são eleitos, né? Nós vamos implantar a eleição para a direção dos postos de saúde, para as unidades de saúde. Então, nós vamos modificar a maneira de tratar essa questão. O que nós vamos trabalhar muito é combater o desperdício, a corrupção, né? Que existe o desvio de recursos, para que a gente tenha recursos no orçamento para fazer as contrapartidas. O município tem que fazer contrapartida. O município moderno no Brasil hoje, né, ele busca contrapartida com os projetos do governo federal. O que nós vamos fazer, Daniela? Nós vamos criar um grupo de gestão de projetos executivos no nosso governo para linkar, para acompanhar os projetos nacionais e aí buscar, né, os financiamentos dos projetos nacionais, criando grupos aqui, estabelecendo aqui na cidade grupos para fazer a contrapartida. Então, o orçamento será tratado disso. Os servidores terão todo o nosso respeito, estabeleceremos a mesa de negociação com os servidores e vamos motivar os servidores, porque através do servidor é que nós vamos prestar o serviço público à população. Okay. Ótimo, candidato. Vamos então para a próxima pergunta. Bom, o próximo tema é Copa do Mundo em Natal. Outro tema importantíssimo, né? A gente sabe que a vinda da Copa do Mundo para Natal dividiu a opinião de muita gente, né? Uns acreditam no avanço da cidade, outros não veem condições dessa Copa ser realizada aqui na cidade, já que a gente enfrenta vários problemas graves, como a questão da mobilidade e infraestrutura de forma geral. Candidato, em relação à vinda da Copa do Mundo para Natal, o que é que o senhor acha? O senhor acha que vai ser bom para a capital? Vai ser ruim? O próximo prefeito irá participar, né, da Copa do Mundo, será o prefeito durante a Copa. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, Dani, eu quero ser o prefeito durante a Copa. Você que acompanhou as notícias da Copa, nós já falamos sobre isso em outros momentos, não é? Você sabe que eu saudei a escolha de Natal com a seguinte ideia, não é? O que importa não é que se aqui terá quais são os 4 jogos que aqui acontecerão, não é? O que importa não é isso. Para ter jogo, só precisa da arena, dos times e pronto, não é? E a estrutura a cidade já tem, já comporta. O que importa é o chamado legado. No entanto, a minha leitura é que o legado foi relegado, Daniela. Ou seja, tanto a Prefeitura como o Governo do Estado até agora não conseguiram tirar do papel os projetos de mobilidade, os projetos estruturantes. Os dois, porque tem projetos que são de responsabilidade do governo e tem projetos que são responsabilidade do município. E eles não conseguiram tirar, se quer fazer os projetos, é muita incompetência junto, né? Então, nós vamos tentar recuperar, e já estamos tomando medidas, conversando inclusive com as esferas do governo federal sobre isso. Existe disponível para Natal, de área de recursos de mobilidade relacionada à Copa, cerca de 330 milhões de reais. Semana passada, só para você ter uma ideia, tem de obras, de iniciativas ligadas ao turismo, Daniela, tem cerca de 20 milhões, de revitalização de pontos, de sinalizações, de algumas estruturas, 20 milhões. Não tem nenhum projeto. Então, nós vamos ter que correr muito. Agora, eu estou muito confiante na capacidade que essa administração terá, dos servidores que conhecem, para a gente poder recuperar esses recursos. Tenho certeza que com a nossa relação com o governo federal, com a presidenta Dilma, nós não vamos perder esses recursos, vamos recuperar para aplicar na cidade e mostrar que a incompetência chegou ao fim no dia 31 de dezembro. O senhor ainda tem mais 1 minuto, se quiser falar um pouco mais sobre esse tema. Sim, veja só, essa questão da mobilidade e do legado da Copa, eles estão relacionados. Lógico que são coisas, repito, são coisas diferentes. Essa questão fundamental para a cidade, em todas as cidades acontece onde as pessoas tiveram gestões que tiveram ação muito proativa, aqui a incompetência tomou conta e nós estamos pagando. E não só nessa área da questão da mobilidade, a questão do turismo, a questão da segurança, quem ficará, por exemplo, na questão da segurança. Então, nesse sentido, nós queremos estabelecer um diálogo com o governo do Estado para chamar a atenção. Não podemos perder a oportunidade. A questão do empresariado, do micro e pequeno empresário, a questão dos nossos artesanatos, a questão da nossa cultura. O que terá para a questão da Copa em relação à cultura, As políticas de criança e adolescente, hoje de manhã, eu assinei um pacto de direito de criança e adolescente e um dos temas foi em relação com a Copa. Enquanto outras cidades estão fazendo políticas públicas relacionadas a esse tema, aqui nós estamos perdendo. Candidato, o senhor atingiu os 2 minutos. Vamos então para a 4ª e última pergunta.
Um tema realmente bem importante, que é a saúde, candidato. Como se sabe, as condições dos postos de saúde aqui da capital são precárias, né, faltando até mesmo o básico, como esparadrapo, gás e etc. E é claro também a falta de pessoal, né, para o atendimento das pessoas. O que fazer, candidato, para resolver esse problema que é tão antigo e ao mesmo tempo tão grave que atinge a nossa capital? Olha, Daniela, a saúde piorou. Né? A degradação aumentou, porque já era ruim a saúde natal, tanto é que era o tema que aparecia, inclusive, nos governos passados como grande debilidade. É óbvio que é um problema nacional, a questão da saúde, mas existem dois componentes na saúde, a questão da gestão e do financiamento. Nós vamos mudar a gestão da saúde, nós vamos implantar um SUS de qualidade público, vamos romper com a terceirização tem se mostrado aqui na cidade uma porta para a entrada da corrupção, o caso da Operação Asepsia. Enquanto se reclama de falta de dinheiro da saúde, nós temos aí 20 milhões dada a uma só empresa, né, num processo de grande corrupção, com prisão, inclusive, de ex-secretário, de procuradores do município, que precisa do resposta. Então, nós vamos romper com a questão da terceirização. E vamos atuar para priorizar a questão da atenção básica. Nós vamos, em cada unidade, em cada posto de saúde existente nos bairros, nós vamos reformá-los, vamos readequá-los, garantir as equipes completas. Hoje você tem uma ideia, Dani, dos 116 equipes de saúde da família, 61 não tem médicos. Então nós vamos trabalhar para completar as equipes, né, tanto do médico como de outros profissionais. Vamos garantir ambientes de trabalho, né, mais dignos, né, vamos tentar reformar, né, a situação que tem em todos os postos, em todas as unidades, inclusive desde a assistência bucal, a saúde bucal, até a saúde do modo mais geral. E vamos trabalhar em cada zona, em cada região, né, com a instalação, com a criação de uma policlínica, com um atendimento especializado, atenção especializada, então ambulatorial especializada. Assim nós vamos construindo o que é a nossa função, que é a rede. E também trabalharemos a questão da assistência hospitalar, fazendo a regulação, né, discutindo como será a regulação, como será a compra do serviço do setor privado e revendo, por exemplo, reformando, por exemplo, o Hospital da Criança, não é, que está aí, as maternidades que tem sob responsabilidade do município, a maternidade Leide Moraes, a maternidade das Quintas, a maternidade Felipe Camarão. E vamos trazer para a nossa cidade as redes. A rede Cegonha, Daniela, nós temos as mães morrendo, as crianças morrendo. Candidato, o senhor atingiu os 2 minutos, agora tem mais 1 minuto para as considerações finais. E nós não temos atenção, né, em relação. Vamos trazer a rede psicossocial, a rede de urgência e emergência. Nas considerações finais, Débora, eu quero conclamar as pessoas que estão acompanhando o debate, né, acompanhando as eleições. Acho que a cidade precisa se posicionar, a cidade precisa acordar, digamos assim, né? A cidade bonita, bacana, acolhedora, mas muito mal cuidada. A gente está assistindo a população muito para baixo, né? Nesse finalzinho de campanha, nessa reta final, as pessoas parecem que acordaram. Nós estamos convencidos que a eleição irá para o segundo turno, nós estamos na disputa do segundo turno, a nossa militância está muito animada, discutindo com as pessoas, Débora. E é uma questão de mostrar a cidade. Natal não pode mais perder a oportunidade. Natal já perdeu muitas oportunidades, as outras cidades estão se desenvolvendo e a gente está para trás. Então eu quero convidar você a acompanhar os candidatos, a analisar, a questionar, a olhar a história de cada um. Quem já teve oportunidade fez o quê? Né? Quem já participou de governo fez o quê? Quem já apoiou todos os governos fez o quê? Então, é preciso sair dessa armadilha de ter candidatos da mesma família inventando uma briguinha para poder ir para o segundo turno os dois. Nós iremos para o segundo turno e vamos ganhar as eleições. Obrigado, então, candidato. Obrigado por ter vindo até aqui falar um pouco sobre as suas propostas. Obrigado por ter acompanhado aqui a gente no Sim Notícias. É isso aí. Obrigado, deputado Fernando Mineiro. Eu que agradeço a você, Débora, a você, Daniela, e parabenizo a CNTV. É muito legal ter essa oportunidade de debater, de conversar. É assim que nós vamos esclarecendo e é assim que a cidade vai acordar. Ok, e o Sim Notícias de hoje vai ficando por aqui. O candidato entrevistado nesta quarta-feira será Hermano Moraes, do PMDB.